Mente foi até aquela cidade. Sabe por quê? Porque aonde tem problema, aonde tem dor, aonde tem sofrimento, Jesus ele se faz presente para poder ajudar as pessoas. Dentro daquela cidade, uma cidade pequena, era uma aldeia. A situação daquela mulher, a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia a classifica como a viúva de Naim. A multidão daquela cidade, os povos daquela cidade, eles se condoeram por causa da situação daquela mulher. Ela já havia perdido o seu esposo, o seu marido, aquele que era o provedor do lar dela. E para piorar a situação, o filho daquela viúva também falece. Oh, glórias. Era uma situação difícil. O final dessa história seria para aquela mulher um final de tristeza, de derrota, de miséria, porque naquela ocasião a mulher não podia trabalhar, era o homem que era o provedor do lar, ela já havia perdido o seu marido, agora o provedor era o filho, e ela perdeu o seu filho também. E naquelas regiões ali no passado, a mulher só tinha valor se ela tivesse marido e filhos, principalmente filhos homens. E ela havia perdido o seu esposo e também o seu filho. Então, naquela cena, já vai ali toda a multidão daquela cidade, naquele cortejo fúnebre, em direção ao cemitério, para sepultar o filho daquela senhora. E quando Jesus ele entra na cidade, a palavra do Senhor fala, quando ele chega na porta daquela cidade, que ele olha para aquela mulher, ele vê aquela mulher chorando, ele vê a dor daquela mulher, ele vê a dor daquele povo que também estava ali chorando pela perda daquele jovem. E quando Jesus ele vê aquela situação, a palavra de Deus fala que ele moveu-se de íntima compaixão pela situação daquela mulher. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele não tem prazer na dor e no sofrimento. Estava ali uma situação de morte, mas entrou naquela cidade o autor da vida. O autor da vida chegou naquela cidade para mudar a situação de morte em situação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus só falou duas palavras: mulher, não chores. Quando Jesus falou assim para aquela mulher, eu não sei o que se passou no coração dela, mas as lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela, mas Jesus disse para ela: não chores. E quando Jesus falou isso, a certeza da vitória já estava decretada. Jesus ia mudar aquela situação. E os irmãos podem ver aqui na palavra do Senhor: funeral, enterro, o final é tristeza, é lágrimas, era o último momento, o velório já havia acontecido, agora é a hora do sepultamento, a hora mais difícil. E Jesus se apresentou na hora mais difícil da mulher. E a palavra de Jesus foi o seguinte: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem levantou imediatamente. A vida voltou, porque aquele que crê em Jesus, ainda que ele esteja morto, ele ressuscitará. Eu não sei qual é a situação. A daquela mulher era a morte do seu filho. Eu não sei o que morreu na sua vida. Foi o seu sonho, o que se perdeu na sua vida, o que te aflige, o que traz tristeza para a sua vida nesta noite. Saiba de uma coisa: o mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem, hoje ele também está aqui presente para mudar seu coração. O que você está passando dentro do seu lar não é maior do que a vitória que Jesus tem para te dar nesta noite. A única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão e aceitar Jesus como Salvador da sua vida, que a sua história vai mudar, a sua luta vai acabar. Por mais difícil que pareça, o dono do milagre está
que te falta. E o interessante aqui, meus irmãos, é que esta mulher, ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era Jesus. Era a primeira vez que Jesus entrava naquela cidade. Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Jesus conhecia o sofrimento dela. Foi por isso que Jesus entrou naquela cidade, porque Jesus, Ele conhece o ser humano, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento. Talvez alguns de vocês que estão aqui nesta noite ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não conhece Jesus, mas hoje Jesus se revela para você como Salvador da sua vida, como aquele que pode mudar a sua situação, porque Deus, Ele criou o homem para ser feliz, é para viver uma vida de regozijo e alegria. Se até hoje você só tem tido derrotas e tristeza na sua vida, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da transformação. Ninguém pode tirar isso de você. Se algum dia você ouviu falar que não há solução para o seu problema, que acabou a sua vida, saiba de uma coisa: é mentira daquele que disse isso para você, porque a verdadeira felicidade está em Jesus. Aleluia. Jesus é a verdadeira felicidade. Jesus é que coloca em nós a esperança de uma vida melhor, a esperança da vida eterna. Jesus é aquele que muda a tristeza e a alegria. Foi o que aconteceu naquela cidade. Imagina, meus irmãos, imagina uma situação, um velório. A hora mais difícil do velório é a hora que se pega o corpo, coloca ali dentro da urna, fecha a tampa do caixão e segue aquele cortejo para levar o corpo para o cemitério para ser sepultado. Mas a vida não acaba ali. A vida não acaba quando o corpo desce para o fundo da cova. Muitos acham que a vida acaba ali. Não. Há uma morada eterna que Deus tem reservado para cada um que busca a sua presença. Há uma morada eterna. É por isso que o homem ele tem que aceitar Jesus como Salvador, porque a promessa de Deus é vida eterna, não é morte, é vida eterna, e viver alegre e feliz nessa terra, porque Jesus te criou para adorar o nome dele, para você viver aqui nessa terra alegre, servindo a Deus, adorando o seu nome, porque um dia Jesus vai voltar para buscar um povo que adora o nome dele em espírito e em verdade. E você que entrou aqui nessa noite, você faz parte desse povo. Tudo que você precisa fazer é, como eu já disse aqui no início, é levantar a sua mão e aceitar esse Jesus. É a oportunidade que Deus te dá nesta noite. Você não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a algumas horas. Você não sabe. Ninguém sabe. Eu não sei se na hora que eu descer aqui desse púlpito eu vou falecer. Mas se eu falecer, eu tenho Jesus na minha vida. Eu vou morar com Deus na minha vida. E hoje é o mesmo que Deus quer fazer com você. Aceite Jesus. Entregue a sua vida e seus caminhos nas mãos de Jesus, que Ele tem o melhor para a sua vida. Só Ele pode mudar a sua situação. Só Ele pode tirar a tristeza e colocar a alegria. Só Ele pode te livrar das garras do diabo, porque o diabo está aí fora matando, roubando, destruindo vida, destruindo lares, falando mentira nos corações das pessoas, falando para elas que a vida não tem valor, não tem sentido, mas a vida tem valor sim. A vida para Deus é preciosa. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque a vida tem valor. Jesus morreu e ressuscitou. Ressuscitou para te dar vida, para te dar esperança, para te dar a oportunidade de você mudar de vida. Ele não vai te obrigar. Ninguém vai te obrigar a aceitar Jesus. É escolha sua, é decisão sua. Mas saiba que se você tomar essa decisão, você vai fazer a melhor escolha. E a partir daí você vai ver as transformações que Deus vai fazer na sua vida. Não estou te prometendo aqui que vai ser só regozijo, só paz.
Certamente nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas que nós enfrentamos nos dias a dias, mas nós enfrentamos as nossas lutas de cabeça erguida. Aleluia. Porque na hora que nós colocamos o nosso joelho e colocamos nossos problemas diante de Deus, Jesus, Ele resolve nossos problemas. Jesus, Ele transforma aquilo que é difícil em coisas fáceis, porque o Senhor é especialista em operar o sobrenatural em favor daquele que busca a sua presença. É do agrado de Deus nos abençoar, é do agrado de Deus fazer você dar um sorriso nos seus lábios. Ali naquela cidade, eu fico imaginando aqui o final de toda essa história. A Bíblia, ela não fala como foi o procedimento do povo, só fala o seguinte, que em todos subiram um grande temor e começaram a glorificar a Deus. Mas certamente, meus irmãos, foi um regozijo imenso. Aquele jovem levantou ali do caixão, conversando, alegre. A vida voltou, a vida destruiu a morte, e ali estava a alegria, ali estampada nos rostos das pessoas daquela cidade. E a maior beneficiária ali foi a mãe daquele jovem, porque o seu filho que estava morto reviveu. E hoje é dia de você também sair daqui com vida eterna, com vida em abundância, com o seu nome escrito no livro da vida. É a sua oportunidade. Quando nós falamos que Jesus vai voltar para buscar uma igreja, o mundo não acredita, muitas pessoas não acreditam, mas isso é fato, isso é realidade, isso é verdade. Jesus vai voltar, e quando Jesus tirar a sua igreja desta terra, acabou-se todas as oportunidades. A sua oportunidade é hoje, a sua oportunidade é agora. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus e deixa Ele te dar o melhor. Só Ele pode te dar o melhor, mais ninguém. Eu não posso, ninguém pode, somente Jesus. Somente Jesus, porque foi o único que morreu na cruz. Foi o único, é o único que pode trazer alegria, é o único que intercede por nós. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é ser humano nenhum, é só Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz, é Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e só Ele tem poder para abençoar a sua vida, só Ele que tem poder para interceder em seu favor lá diante do Pai. Somente Jesus, não existe outro ser, é Jesus, tudo é Jesus, porque só Ele pode fazer o milagre. E nesta noite eu te convido a aceitar esse Jesus como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o grupo de adoradores por excelência para estar louvando ao Senhor com mais um louvor. Amém. Receba o grupo com as palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quem precisa de um milagre aí, em nome do Senhor Jesus, fica de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias. O mesmo milagre que aconteceu com aquela mulher, aquela viúva, vai acontecer nas nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche teus olhos nessa noite. Aleluias. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir